E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade então ao nosso curso de Fisiologia do Exercício aqui com o professor Agnello Weber. E nós vamos continuar o conteúdo referente às adaptações cardiovasculares em resposta ao treinamento físico. Na aula passada a gente já falou sobre a anatomia do coração e a aula de hoje então a gente vai retratar aqui como acontece a circulação sanguínea, tá? Como funciona aqui o nosso como funciona o nosso coração para fazer o nosso sangue circular, tá bom? Ao longo de todo o corpo. E a gente vai estudar um pouquinho também de algumas características da sístole e da diástole para a gente chegar então no conteúdo referente de fato às alterações causadas pelo treinamento físico. Tudo bem? Agora eu vou ficar pequenininho aqui para a gente iniciar o nosso conteúdo. Beleza, galera? Então vamos lá. Ó, a imagem aí aparecendo do slide, tá? Vou ficar pequenininho aqui. Só fazer o ajuste na tela. O ajuste aqui na câmera. Então, ó, o nosso módulo tem sido de adaptações cardiovasculares relacionadas ao treinamento físico. E na aula passada a gente discutiu a anatomia do coração. Lembram disso? Pois muito bem. Agora então a gente vai falar sobre o sistema circulatório. Então vamos lá, pessoal. Na aula passada eu demonstrei para vocês a anatomia do coração, então tá aqui nosso colega coração, sigam o cursor, tá? E a nossa circulação sanguínea, ela apresenta algumas características bem interessantes, tá? Nós temos então a circulação chamada de pulmonar e a circulação chamada de sistêmica, que aqui vocês estão vendo, ó. Circuito pulmonar ou circulação pulmonar, circuito sistêmico ou circulação sistêmica, mas a gente vai falar primeiro aqui da circulação pulmonar. Pessoal, na aula passada eu disse para vocês que o sangue chega ao coração através de veias e ele sai do coração através de artérias. E olha só que interessante, aqui nós estamos vendo então que o sangue está saindo do coração por uma artéria. Essa artéria é chamada de artéria pulmonar. O sangue então que chega através das veias, aqui vocês estão vendo a veia cava superior e aqui a veia cava inferior, desemboca no átrio, tá? O átrio que é essa estrutura mais superior aqui do coração, que neste caso está sendo encoberto aqui pela veia cava superior. O sangue chega então no átrio, tá? E aí o sangue passa do átrio para os ventrículos e do ventrículo direito o sangue vai para o pulmão. Então o que vai acontecer, galera? A válvula aqui que está entre os átrios, o que está entre o átrio direito e o átrio esquerdo, ela vai se abrir após um bombeamento e o sangue ele vai passar aqui para o ventrículo direito. É importante salientar, mais à frente eu vou enfatizar, mas é importante salientar que o sangue que vai chegando aqui no átrio direito, pessoal, cerca de 70% desse sangue ele passa direto, ele flui diretamente sem nenhuma obstrução para o ventrículo direito. No entanto, os 30% ou cerca de 30% que ficam aqui vão precisar então daquela contração ou da sístole atrial para que ele seja bombeado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, pessoal, haverá uma contração, uma sístole ventricular. A gente vai falar mais um pouco sobre essas questões de sístole e diástole. Então, a sístole ventricular vai acontecer. Quando essa sístole ventricular acontecer, é exercida uma pressão aqui na válvula semilunar pulmonar e o sangue então deixa o ventrículo direito e entra na artéria pulmonar. E da artéria pulmonar o sangue vai seguindo, rico em gás carbônico, diga-se de passagem, até os pulmões. Aqui nos pulmões, lá nos sacos alveolares, o que vai acontecer é uma troca gasosa. E aí o que representa essa troca gasosa ou essa hematose? Hematose significa troca gasosa. O que vai representar isso? O gás carbônico, tá, que está aqui no sangue, ele entra nesses sacos alveolares e depois ele é despejado no ambiente, ou seja, você expira e libera esse gás carbônico, enquanto que o oxigênio proveniente da sua inspiração está agora aqui nos sacos alveolares dos alvéolos, ele vai passar para
o sangue. Então, aqui no pulmão, o que aconteceu? Foi a hematose. O que é a hematose? A troca gasosa, a troca de gás carbônico pelo oxigênio. Então, o nosso organismo elimina o gás carbônico e ele capta aqui esse oxigênio. Tudo bem? O oxigênio, então, ele chega e retorna. Ele chega ao sangue através desses sacos alveolares e agora ele vai retornar ao coração por meio de uma veia, tá bom? Por meio de uma veia. Que veia é essa? É a veia pulmonar. E essa veia pulmonar, eu já falei para vocês que nós temos duas. Nós temos a veia pulmonar direita e a veia pulmonar esquerda. Tá? Só para deixar bem claro, isso aqui é simplesmente uma representação. A gente sabe que os pulmões, o coração ele fica entre os pulmões. Tá? A gente falou isso na aula passada. Inclusive que o coração está no mediastino. Então isso aqui é somente uma ilustração. Mas vejam bem, o sangue então retorna pelas veias pulmonares direita e esquerda, e esse sangue vai então desembocar aqui no átrio esquerdo, que está sendo encoberto aqui por esses vasos sanguíneos. Tudo bem? O sangue chega ao átrio esquerdo e esse sangue então é despejado no átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo, tá? Que é o ventrículo que apresenta maior, digamos assim, é o ventrículo no qual existe maior quantidade de miocárdio circundando esse ventrículo. E por quê? Porque o ventrículo esquerdo vai bombear sangue para todo o corpo, não simplesmente só para o pulmão. O que vai acontecer? O miocárdio dessa região aqui do coração, então, precisa ser mais espesso. Ele precisa ser mais volumoso para conseguir contrair com mais força. O que vai acontecer, então? O sangue chega ao átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo, tá bom? Mediante a abertura ali da válvula bicúspide ou mitral. Depois, há uma contração, né? Uma contração aqui atrial, uma sístole atrial, e aí o sangue então passa, primeiro passam 70% do sangue, aproximadamente, depois outros 30% passam mediante essa contração atrial, essa sístole atrial. Sangue, então, está aqui no ventrículo. Agora, há um aumento da pressão ventricular e esse aumento da pressão ventricular vai força aqui essa válvula que está localizada na artéria aorta. Tá? Então, vai haver uma abertura da válvula semilunar aórtica e o sangue agora deixa o coração e vai para a artéria aorta. E é isso que nós vamos ver em seguida. Aqui a circulação sistêmica. Então, o sangue que agora está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico, deixa a artéria aorta, tá bom? E vai irrigar os demais tecidos, como aqui nós estamos vendo o tecido muscular. No tecido muscular, pessoal, o que vai acontecer? O oxigênio vai entrar por meio, ele passa ali pelos capilares, que são esses pequenos vasos que nós estamos vendo aqui, tá? E esse oxigênio, então, adentra no músculo, e lá no músculo esse oxigênio vai ser utilizado para a metabolização de substratos energéticos. Isso mesmo, ele vai ser utilizado para ajudar, por exemplo, na degradação de carboidrato, na degradação de proteína ou de aminoácido, perdão. Vai ser utilizado para auxiliar na degradação de gordura. Enfim, o gás carbônico, então, é utilizado principalmente lá dentro das mitocôndrias na cadeia transportadora de elétrons. E o resíduo da degradação desses substratos energéticos é o gás carbônico. Esse gás carbônico, então, deixa o tecido muscular, adentra nos vasos sanguíneos e é transportado de volta pela veia cava, tá bom? Para o átrio direito. E aqui a gente finaliza a nossa circulação, ou seja, o sangue retornou para o átrio direito. Aqui nesta imagem eu comecei mostrando para vocês que o sangue estava estava no átrio direito e do átrio direito ele passou para o ventrículo direito. O que vai acontecer? Ele chegou aqui novamente no átrio direito, ele vai passar para o ventrículo direito, do ventrículo direito para a artéria pulmonar, para a artéria pulmonar, desculpa, tá aqui, ó, para a artéria pulmonar, da artéria pulmonar ele passa para a veia pulmonar, tá? E da veia pulmonar para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, do ventrículo esquerdo para o nosso
organismo, tá? E aqui então está o sistema circulatório completinho para vocês, explicadinho aqui em menos de 10 minutos de aula. Vamos seguindo, galera? Então, vejam bem como o nosso coração funciona. Aqui nós temos uma sístole. Aqui em cima, onde está a setinha, vocês vão ver que o sangue vai chegar. E aqui o sangue venoso está sendo representado em azul e o sangue arterial em vermelho, tá? Só para deixar claro, relembrando, o sangue arterial não é o sangue que está nas artérias. Nem sempre o sangue arterial está nas artérias, já que a veia pulmonar também transporta sangue arterial, ou seja, sangue rico em oxigênio. Observem essas duas imagens, tá? Aqui é um corte transversal do coração, vou já falar um pouco mais sobre ele, tá bom? E aqui, pessoal, então a gente tem uma representação desse coração. Observem, ó, que o sangue está chegando aqui no átrio e grande parte desse sangue ele é despejado diretamente no ventrículo. Ele passa livremente. Até que há uma sístole atrial que força uma passagem maior de sangue, tá bom? Notem que os átrios, ó, eles vão encurtar. Observe essa parte aqui, ó. Eles vão aqui contrair. Observa que isso aqui, ó, onde está o cursor. Notem que há uma contração e aí o restante do sangue é despejado, fica um pequeno resíduo de sangue somente aqui no átrio, tudo bem? E aí quando o ventrículo está completamente cheio, observem que a veia, que a válvula, tricúspide, ela se fecha aqui. Tudo que eu estou falando aqui desse lado está acontecendo também deste, tá? Só estou mostrando deste lado aqui porque acaba ficando mais fácil a gente ilustrar. Depois há um aumento dessa pressão aqui no ventrículo, tá? Tanto faz ser o direito ou esquerdo, um aumento da pressão. Quando aumenta essa pressão, olha o que vai acontecer aqui com a válvula semilunar, tá? Tanto a pulmonar quanto a arterial. Ó, aumenta a pressão no ventrículo, lá o sangue é então despejado nas artérias. Aqui nós estamos vendo a artéria pulmonar e aqui nós estamos vendo a artéria aorta. Nota que eles vão ficando mais escurinhos, por quê? Porque está cheio de sangue, tudo bem? O que eu já falei para vocês também, olha só a espessura do miocárdio deste lado, tá? Como é maior do que deste lado aqui, por quê? Porque daqui o sangue é bombeado para todo o corpo, não somente para o pulmão. Vamos observar aqui então com maior detalhes, pessoal, esse fechamento das válvulas tricúspide e bicúspide e a abertura aqui da válvula semilunar, tá? Notem, ó, que o átrio ele vai contrair. Quando o átrio contrai, ao final dessa contração atrial aqui, há um fechamento da válvula tricúspide ou da válvula bicúspide. Então, após a contração atrial, há esse fechamento. E esse fechamento aqui da válvula acontece para evitar que o sangue retorne dos ventrículos para os átrios. Já falei para vocês na aula anterior que o sangue não pode retornar do ventrículo para o átrio, tudo bem? E quando há um aumento da pressão, olha só o que vai acontecer, aumenta a pressão ventricular, lá vai a válvula semilunar, então, se abrir para permitir a passagem do sangue para as artérias, tudo bem? Então, algumas considerações precisam ser feitas aqui neste momento. Pessoal, vamos lá, as considerações. A sístole atrial ocorre durante a diástole ventricular. Como assim? Vamos observar aqui, pessoal. Olha só, sístole é o momento de contração do coração. Diástole é o momento de relaxamento do coração. Tudo bem? Então, quando a gente falar de sístole, a gente está falando de contração, diástole a gente está falando de relaxamento. Apesar de muitas vezes algumas pessoas confundirem a sístole afirmando que ela só acontece nos ventrículos, ela também vai acontecer nos átrios, tá? A gente precisa enfatizar isso aqui, não é só no ventrículo, apesar de na maioria das vezes referir-se a sístole como a saída do sangue dos ventrículos para o vaso sanguíneo. Então, observem aqui que quando o átrio contrai, o ventrículo está se enchendo de sangue, ou seja, o ventrículo está relaxando, o volume de sangue no ventrículo está aumentando, tudo bem? Então, quando o átrio contrai, o ventrículo relaxa.
Quando o ventrículo contrai, quem relaxa são os átrios. Tudo bem? Então, ó, a sístole atrial ocorre durante a diástole ventricular. E o inverso também é verdade. A sístole ventricular ocorre durante a diástole atrial. E o intervalo, pessoal, entre o final de uma sístole, tá bom? O final de uma sístole no átrio e o início da sístole aqui no ventrículo é de aproximadamente 0,1 segundo, ou seja, é muito rápido. É muito rápido. O intervalo entre a contração atrial e a contração sistólica é muito curtinho, tá bom? O sangue passa então e logo há essa contração. E em repouso, pessoal, a sístole ventricular ejeta cerca de 2/3 do sangue contido nos ventrículos. Ou seja, quando o nosso coração bate, desculpa, quando o nosso coração bate, vocês vão observar aqui embaixo, ó, não é todo o sangue que sai do coração. Uma parte do volume ventricular, uma parte do sangue que está contido aqui no ventrículo, continua aqui dentro. Então o sangue não sai todo do coração. Tudo bem? Isso é muito importante a gente frisar. Fica 1/3 do sangue, então 1/3 do volume aqui ventricular continua no coração. Aí, pessoal, vejam bem. Quanto mais você se exercita, quanto mais em atividade você está, maior é a quantidade de vezes que o seu coração bate. Isso a gente vai dizer então que nós aumentamos o débito cardíaco. O débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca versus o volume sistólico, tá bom? O volume ejetado de sangue em uma sístole. Logo, se a sua frequência cardíaca aumenta por conta do exercício, você então tem um aumento da quantidade de sangue que é liberada para a circulação. E ó, cerca de 70% do sangue que entra nos átrios durante a diástole flui diretamente para os ventrículos, enfatizando aquilo que eu falei há pouco. Ó, o sangue chega aqui nos átrios e ele vai passando diretamente para os ventrículos até que ocorre a sístole atrial. Sangue vai entrar e vai passar direto, aí ocorre a sístole atrial e aí os outros 30% do sangue dos átrios, aproximadamente 30%, porque notem que fica um resíduo também atrial aqui, um resíduo de sangue nos átrios, tá bom? Então, grande parte do sangue passa livremente, uma pequena parte passa após uma sístole atrial e fica um resíduo aqui de sangue ainda, uma quantidade de sangue. E uma outra coisa interessante que nós precisamos frisar, galera, é o seguinte: durante o repouso, a nossa sístole dura em torno de 0,3 segundos e a diástole em torno de 0,5 segundos. Isso aqui vai representar ao final de um dia, ao final de 1 minuto, uma frequência cardíaca de 75 batimentos, tá bom? Só que durante o repouso, pessoal, dá tempo do seu coração encher bastante de sangue e bombear esse sangue para o restante do corpo. No entanto, quando você está se exercitando, o que acontece? Você precisa de uma demanda maior de sangue. Você precisa aumentar ali a sua oferta de oxigênio e nutrientes para os tecidos, tá? Para os tecidos musculares principalmente. E o que vai acontecer? A sístole, ela quase não tem a sua velocidade alterada, tá? Há uma redução na sístole, obviamente o coração vai bater um pouco mais rápido, só que a capacidade diastólica do coração ela acaba ficando reduzida. Por quê? Porque não dá tempo do sangue entrar e encher completamente aquelas câmaras ali. Não dá tempo dele entrar e encher os átrios, depois os ventrículos, enfim. Conforme vai chegando o sangue, o coração vai batendo. O coração vai batendo, ele tem um sistema nervoso próprio dele, né, um sistema de condução elétrica, melhor dizendo, não um sistema nervoso, apesar que são nervos, mas ele possui um sistema de condução elétrica próprio, tá bom? Que faz com que essa frequência, então, cardíaca aumente em resposta
algumas alterações hormonais, necessidade de oxigênio, necessidade de nutrientes, e aí vai fazer com que a diástole fique mais lenta e a sístole quase não tenha alteração. No entanto, a gente vai observar que a frequência cardíaca ela vai aumentar de maneira significativa. Observem só o tempo que vai ser, o tempo que leva uma sístole e uma diástole, ou seja, um ciclo cardíaco, tá? Durante a prática de exercícios físicos e quanto dura o ciclo cardíaco durante o repouso. Só para deixar claro, ciclo cardíaco é a combinação entre sístole e diástole. Coração, o átrio contrai, ventrículo relaxa, ventrículo contrai, átrio relaxa. Isso foi um ciclo cardíaco. O que aconteceu? Sístole